abrisse a sua Bíblia comigo, lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 ao versículo 22. Apocalipse 3, 14 a 22. Hoje o tema da nossa mensagem é Laodiceia, uma igreja acostumada. Uma igreja acomodada, né? Na verdade é acomodada, eu coloquei acostumada ali, mas é acomodada, troquei a palavra. É Laodiceia, uma igreja acomodada. Versículo 14, então, diz o seguinte: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Eu conheço as obras que você realiza, que não és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é quente e nem frio. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim o ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, estamos aqui na Tua presença, diante da Tua palavra, diante do Teu Espírito, e queremos, ó Deus, como a Tua palavra diz, ouvir o que o Teu Espírito tem para essa comunidade, o que o Teu Espírito tem para os nossos corações, aquilo que o Teu Espírito quer falar, Jesus, para as nossas vidas. Eu coloco, Jesus, os nossos corações diante do Senhor e peço que o Teu Espírito possa transformar a nossa mente e o nosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. A carta de Jesus à igreja em Laodiceia, como nós vimos, né, em todas as demais cartas, não é uma carta do apóstolo João, é uma carta de Jesus para as igrejas na Ásia Menor, através de uma visão que João tem e escreve então para essas comunidades. O que a gente vai verificar é que a igreja em Laodiceia é uma igreja acomodada, e Jesus tem uma palavra diretiva para essa comunidade. Hoje nós precisamos emprestar os nossos ouvidos para o Espírito, para que nós possamos aprender o que o Espírito espera de nós, para que nós não possamos nos acomodar naquilo que nós temos. A estrutura dessa carta é similar às demais cartas. A diferença é que a carta para Laodiceia não conta com nenhum elogio. Diferente das outras cartas, é a única carta que não conta com nenhum elogio, apenas com condenações, recomendações, chamada ao arrependimento e promessas, né, para aqueles que conseguirem vencer o sistema, mas não tem nenhum elogio, né, e isso nós vamos ver nessa comunidade. A cidade de Laodiceia, um pouquinho do contexto para que a gente compreenda, né, o texto. A cidade de Laodiceia era uma cidade proeminente, uma cidade muito rica, a cidade mais rica entre as 7 igrejas, né, a cidade mais rica, que ficava num local muito fértil, chamado de Vale do Lico. E essa rota era muito fértil devido a toda a sua rota industrial, comercial, e também uma rica indústria têxtil no local. Um
um teólogo, William Hendrickson, diz que Laodiceia era o lar dos milionários. Imagina então lá em Hollywood, né, onde mora lá os grandes artistas, né, ou no Silicon Valley, né, o Vale do Silicone, né, lá na Califórnia, onde você tem pessoas com um grande poder aquisitivo. A igreja de Laodiceia se encontrava nesses locais, num desses locais. Pessoas muito ricas. Na cidade havia teatros, estádios, ginásio equipados com piscinas térmicas. Era uma cidade de banqueiros e com grandes transações comerciais, né? Essa cidade, como nós vemos lá em Colossenses 4, 12, 13, ela foi provavelmente fundada por um cooperador de Paulo, Epáfras. Lá em Atos 19, né, Paulo está na região ali de Éfeso, né, e dentre os cooperadores a gente tem Epáfras, né, que passa por essa região, né, e a gente vê ali no versículo 13, né, fala que ele passa pelos de Laodiceia e de Hierápolis. Interessante que a gente tem uma carta também que é direcionada para essa região do Vale de Lico. Alguém sabe qual carta que é? Que é direcionada para essa região na Bíblia? Colossenses, né? Diz lá em Colossenses 4,16, e depois que essa carta estiver lida entre vocês, os de Colossenses, façam também que sejam lidas pela igreja dos Laodicenses, né? E vocês também, a carta que vem de Laodiceia. Inclusive parece ter uma carta do apóstolo Paulo, que foi escrita para a igreja de Laodiceia e que se perdeu, né? Uma carta que a gente não possui. Então, uma igreja numa região extremamente fértil, extremamente rica, que contém uma carta do próprio apóstolo Paulo, que tem um missionário, né, que abre essa comunidade ali, o Epáfras, ou seja, que foi cristianizada, né? Então essa região do Vale de Lico, ela continha 3 cidades importantes que a gente tem na Bíblia, e elas normalmente são mencionadas juntas, que é a cidade de Laodiceia, a cidade de Colossos e a cidade de Hierápolis. Ficava nessa região do Vale de Lico. Então ficava Hierápolis mais em cima, Laodiceia no meio e Colossos um pouco mais embaixo, menos de 15 quilômetros de uma cidade para outra, né? Como eu moro ali no Camobi, são 19 quilômetros, né? Então é uma distância ainda menor, né, da minha casa até a igreja, entre essas cidades, né? Então a cidade de Laodiceia, ela se destacava por algumas características, e aqui a gente entra no texto bíblico, no versículo 14. O primeiro lugar é que era uma cidade de um centro bancário e financeiro muito forte. Então ali havia pessoas que faziam transações financeiras muito ricas, bancos muito ricos, né? Então pessoas que tinham posses, que tinham um status financeiro, né, bem grande. Segundo, era uma cidade de indústrias de tecidos. Também, então, a parte de indústria têxtil ali era muito forte. Terceiro, era um centro médico de importância. E quarto, era um centro de águas termais. Então, são 4 características aí dessa região, né, do Vale de Lico. Empresários, banqueiros, indústria, centro de medicina e águas termais, né? Parece uma cidade muito boa de se morar, né? Então, ela tinha uma riqueza, né, cultural e uma riqueza até natural, né, muito forte. E para essa igreja, Jesus escreve uma carta sem qualquer elogio. Curioso que parece que é justamente nas situações mais cômodas aonde nós temos a tendência de cair nessa mesma atitude dessa igreja, num comodismo, ou como diz em inglês, numa zona de conforto, onde a fé, ela passa a ser mais algo natural. Uma igreja de clube, uma igreja de pessoas, de associados, de pessoas que pertencem a uma comunidade, mas que não estão engajadas no projeto de Deus e que não têm efetividade à ação dessa comunidade. O versículo 14, então, começa dizendo o seguinte, no versículo 14 a gente tem a apresentação de Jesus como fiel testemunha verdadeira e o princípio da criação. Diz lá o versículo 14, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, quem?
Escreve estas coisas o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. A gente viu em todas as cartas que a apresentação de Jesus normalmente tem alguma contextualização com algo específico que Jesus quer falar para cada comunidade. Jesus gostava, gosta dessa contextualização. A gente vê nas parábolas, Jesus utilizando elementos do dia a dia para poder falar com as pessoas a partir da sua própria linguagem. E aqui Jesus se apresenta primeiro como uma testemunha fiel e verdadeira. A testemunha em um tribunal é aquela que atesta ou garante a veracidade e a confiabilidade de um fato. Por Jesus ser a testemunha fiel e verdadeira, ele diz então para essa comunidade que é somente a sua atestação que tem um status verdadeiro e um status de confiabilidade. A testemunha é então essa atestação da verdade e da confiabilidade. Os crentes na igreja de Laodiceia são chamados a abdicarem da verdade pessoal para se apegarem à verdade de Cristo e não confiarem no seu próprio status, mas confiarem no próprio Cristo. Ou seja, para uma comunidade muito rica, que tinha um poder aquisitivo muito forte, que tinha uma possibilidade de fazer coisas por ter um poderio dentro da sua comunidade, Jesus se mostra como o único que é verdadeiro e o único que é confiável. É como se Jesus está dizendo o seguinte: vocês não podem confiar apenas no recurso de vocês ou aquilo que vocês podem fazer, mas vocês precisam se apegar a mim, porque eu sou a testemunha verdadeira, porque eu sou a testemunha fiel, eu sou a testemunha confiável e eu sou o princípio da criação. O princípio da criação é aquele que inicia a origem de algo, aquele que é soberano sobre o ato da criação. Ao dizer que ele é o princípio da criação, Jesus está lembrando a comunidade de Laodiceia de que é ele quem sustenta e mantém todas as coisas, e que qualquer coisa que eles tivessem não poderia manter a vida deles, mas que a sustentação dessa comunidade precisaria estar em Cristo Jesus. Depois nós entramos no versículo 15 a 17, aonde Jesus condena a situação espiritual daquela comunidade. Jesus novamente se apresenta como aquele que conhece, como em todas as cartas. Eu conheço as obras que você realiza, e que não és frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou fosse quente. Assim, porque você é morno, não é quente e nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Uma condenação muito forte para essa comunidade que estava acomodada na sua situação espiritual. Então, a temática ou a imagem que se vê por trás daquilo que Jesus fala é de uma mornidão, algo morno, algo que está numa temperatura média, que não é nem quente e nem frio. E o interessante, como eu disse, Jesus gosta de contextualizar a sua fala, é que a região do Vale de Lico era conhecida pelas suas águas termais, né? E dentre essas águas termais, a cidade de Hierápolis era conhecida como local onde as águas termais eram muito quentes e eram utilizadas principalmente para questões medicinais. Até hoje, né, quando alguém quer de repente fazer alguma questão medicinal, se usa, né, banho de águas termais, ou muito quente, ou muito fria. A gente vê jogadores, atletas indo naquelas águas cheias de gelo, né, para poder trabalhar a musculatura daquelas pessoas. E assim era a região do Vale do Lico. Lá em Hierápolis, na região de cima, as águas termais eram muito quentes. E quando as águas chegavam na cidade de Colossos, essas águas que chegavam na cidade de Colossos eram extremamente
frias. Então as pessoas da região utilizavam da cidade de Herápolis para os seus banhos quentes medicinais e da cidade de Colossos para os seus banhos frios medicinais. E toda essa água, quando chegava na cidade de Laodiceia, era morna. E como não era diretamente a rota ali dos banhos termais, essa água precisava ser levada pelos aquedutos, né, ou pelos canos até a cidade, o que fazia com que essa água chegasse lá morna. E eu coloquei ali na figura três imagens, né, do café, do chimarrão e do tererê, para que a gente possa compreender um pouquinho do que Jesus está dizendo. Quando a gente toma o nosso chimarrão aqui no Rio Grande do Sul, né, o chimarrão ele precisa estar o quê? Quente, né? Você tomar o chimarrão quente é um chimarrão que ele desce bem, né? Ele tem ali ele é tragável, né? Agora deixa o chimarrão para ficar morno, numa temperatura neutra, não fica tão bom, né? Não é legal. E o tererê? É o inverso. Quanto mais gelado, melhor, né? Quanto mais gelado, ele fica mais saboroso. O café, você tem as duas variações. Você tem gente que toma café gelado, com gelo, né? Até nos Estados Unidos é uma cultura muito forte, né? Aqui no Brasil também tem os cappuccinos gelados, né? Café gelado. E você tem o café que também é quente. Agora, eu estava ali mais cedo, peguei um cafezinho, né? Que tem ali atrás, que a irmã Mirelle prepara sempre ali. E aí eu tomei o meu café, estava quente, deixei um pouquinho de lado, daí eu fui tomar depois de uma música. Ele já estava morno, né? Eu já tive que virar de uma vez, porque não estava tão gostoso de tomar, né? Não estava tão tragável. Então, a linguagem que Jesus utiliza aqui é justamente essa, né? Existem duas possíveis interpretações. A primeira é que ele está falando de um vigor espiritual, e de que o quente seria aquele que tem o fervor espiritual e o frio seria o incrédulo. E o morno seria aquele que está no meio termo, né? Essa é uma possível interpretação. O problema dessa interpretação é que Jesus falaria logo em seguida que ele prefere o frio do que uma pessoa morna. É como se Jesus estivesse falando, eu prefiro aquele que é incrédulo do que aquele que é meia boca, né? Essa é uma possível interpretação. Alguns comentaristas, e para mim me agrada mais esse tipo de interpretação, compreendem que a linguagem que está sendo utilizada aqui é justamente daquilo que é saudável e daquilo que é eficaz, ou que faz bem para a saúde. Então essa região era conhecida pelas suas águas termais que produziam saúde, ou a água quente ou a água fria. E por isso Jesus disse, olha, quem dera você fosse quente ou frio, porque o quente e o frio, nesse sentido, ele serve para alguma coisa na questão da saúde, né? E até a comida, quente ou fria, ela é tragável, ela é uma comida boa. No entanto, as águas que chegam em Herápolis são águas mornas, que produzem naquele que toma o vômito. Então as águas da região eram conhecidas justamente porque chegavam mornas, e aquelas pessoas que tomavam, elas chegavam ao ponto de ter ânsia de vômito. Então Jesus utiliza uma linguagem contextualizada da cidade. Eles sabem o que é essa água morna, porque eles tomam dessa água todos os dias. E ele está dizendo o seguinte, as águas que vocês oferecem, ou vocês são como essas águas. E por serem pessoas mornas, se tornam intragáveis para Deus, ao ponto de Deus querer vomitá-los da boca dele. A linguagem, então, aqui é justamente contra uma comunidade que ela se acostumou com a religiosidade, se acostumou com a sua riqueza, se acostumou com a sua ação, e por isso aquilo que ela produz, não produz vida, porque a água quente ou fria, ela é conhecida pela produção de vitalidade, não produz uma teologia e uma ação saudável. A água era conhecida por produzir essa saúde naquele que tomava ou que participava desses banhos termais, e não produz nessa comunidade um fervor espiritual, não produz a evangelização. Eles não são testemunhas verdadeiras como o próprio Jesus, porque eles confiam mais nas suas coisas, naquilo que eles possuem. E por isso a chamada de Jesus é que eles se arrependam do seu orgulho espiritual. É isso que ele diz lá no versículo 17. Você diz, sou rico,
e eu estou bem de vida e não preciso de nada. Essa é a fala das pessoas dessa comunidade. Eu tenho riqueza, eu não preciso de nada. Eu tenho o que eu preciso. E é extremamente desafiador falar do Evangelho para pessoas que possuem riqueza espiritual, porque elas compreendem que elas não precisam muitas vezes de Deus, por não terem uma necessidade física, por não terem uma necessidade, talvez terem um conforto maior. Então é muito difícil e desafiador você falar dessa pessoa, falar de Deus para essa pessoa, porque ela coloca a sua autossuficiência à frente da palavra do Evangelho. Essa comunidade talvez é uma comunidade parecida. Ela não nutria o fervor espiritual, a vitalidade espiritual, a efetividade na proclamação do Evangelho, porque ela se acostumou com o seu poderio financeiro. Ela se acostumou com aquilo que ela tinha. E a palavra de Jesus para essa comunidade é desafiando essa comunidade a tomar uma ação diante dessa mornidão espiritual, diante dessa acomodação espiritual. Existe então uma falta de efetividade e de vida. E aí então nós vemos os conselhos que Jesus dá para essa comunidade no versículo 18. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os seus olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aquele que ama, portanto sejam zelosos e arrependam-se. Então o que falta para essa comunidade? Qual é a recomendação para essa comunidade de Jesus? Me chama a atenção que a linguagem que Jesus utiliza, de novo, é uma linguagem que eles compreendiam, né? Primeiro ele fala da mornidão. Vocês não são quentes nem frios, mas são mornos, como as águas que chegam na cidade de vocês. E agora ele fala numa linguagem de transação financeira. É uma cidade de bancários, de pessoas que entendem de transação financeira, né, de uma cidade que tinha muitas posses. E a linguagem que Jesus utiliza é a linguagem de compra, né? Eu aconselho que vocês comprem de mim o ouro refinado. Primeiro, o que me chama a atenção é que Jesus recomenda, ele não ordena. E a linguagem que Jesus utiliza para essa comunidade é uma linguagem sugestiva. Ele diz: olha, eu recomendo que vocês comprem de mim. Está na mão de vocês o que vocês vão fazer. Se vocês vão querer que eu seja o dono da vida de vocês, ou se vocês vão viver na autossuficiência como vocês têm vivido. Logo mais ele vai dizer a mesma coisa: eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, eu vou entrar, vou cear contigo e você comigo, né? Jesus não arrombou a porta para entrar e cear com as pessoas. Ele novamente se coloca como alguém que está recomendando, está sugerindo: olha, eu estou aqui batendo, você precisa abrir a porta do seu coração. Segunda coisa que me chama a atenção é que a compra deveria ser feita de Jesus. Talvez eles tinham o poder de comprar qualquer coisa, mas Jesus está dizendo: nada que você compre vai ser suficiente para poder trazer vigor ou vitalidade espiritual para a vida de vocês, porque vocês precisam comprar de mim. É de Jesus que nós recebemos a verdadeira vitalidade, o vigor físico, fervor espiritual, vida verdadeira. Nada que a gente compre em outro lugar pode trazer essa verdadeira vida. E terceiro, comprar custa algo. Jesus poderia simplesmente dar para aquela comunidade aquilo que ele está oferecendo. Eu poderia dizer assim: olha, venham a mim e eu vou dar para vocês ouro refinado, eu vou dar para vocês vestes brancas, eu vou dar para vocês um colírio para os seus olhos. Mas ele diz: não, eu quero que vocês comprem de mim. Ou seja, precisa custar algo de vocês, precisa custar a abnegação de algo que vocês têm.
É a mesma linguagem que Jesus utiliza para o jovem rico. Eu preciso que você vá, venda tudo o que tem e dê aos pobres, distribua. Percebe que para pessoas que têm um poderio financeiro, a linguagem de Jesus aqui utiliza: eu preciso que vocês façam algo. Eu preciso que vocês abram mão de algo. Porque vocês estão a todo momento querendo ganhar, lucrar, ter. Mas para que você alcance o reino de Deus, é preciso que vocês se abdiquem, que vocês abram mão de algo. É diferente da linguagem que Jesus utiliza para a igreja de Filadélfia. Semana passada, a igreja mais pobre que Jesus escreve a carta. Para a igreja de Filadélfia, a linguagem de Jesus é o seguinte: a porta que eu abro, ninguém fecha. A porta que eu fecho, ninguém abre. Quem abre a porta sou eu, quem fecha a porta sou eu. A linguagem que Jesus utiliza para a igreja em Laodiceia é: vocês precisam comprar algo. Vocês precisam abrir a porta do coração. Vocês precisam fazer algo para alcançar. Porque eu estou aqui. Eu posso salvar, mas eu quero que vocês se abdiquem de algo. Jesus conhece as nossas realidades e Ele promete, ou Ele sugere que nós compramos, a igreja, primeiro, o ouro refinado no fogo. Ouro refinado no fogo. 1 Pedro 1,7 diz: para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória, honra, na revelação de Jesus Cristo. 1 Coríntios 3, 11 a 15 diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que é posto, Jesus Cristo. E se alguém edifica sobre outro fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. E a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia demonstrará, e será revelada pelo fogo. E o fogo provará a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecerá, esse receberá a recompensa. Se a obra se queimar, sofrerá dano, porém será salvo, mas como através do fogo. O ouro refinado pelo fogo simboliza uma fé purificada, uma fé genuína. E a fé genuína não pode ser alcançada pelas obras de imundícies da igreja de Laodiceia. A ação de vocês que Jesus conhece, Ele está dizendo, é uma ação de mornidão, é uma ação de acomodação, não é uma ação do ouro refinado pelo fogo. E se vocês querem obras de ouro refinado pelo fogo, eu aconselho que vocês comprem de mim, porque somente Jesus poderia purificar as obras daquela comunidade. Então eles precisavam se abdicar de algo para alcançar essas obras que eram purificadas pelo fogo, o ouro purificado pelo fogo, que simboliza justamente essa fé genuína e verdadeira. Aconselho que vocês comprem de mim também vestes brancas. Vestes brancas. As vestes brancas são sinais de santidade e de pureza. As roupas brancas representam a santidade e pureza daqueles que foram transformados por Cristo. Por isso a gente já falou que quando alguém desce a água do batismo, ele desce com vestes brancas, simbolizando então que ele foi feito por Cristo Jesus santo, porque aquele que é santo nos tornou santo por meio da santificação. As vestes brancas simbolizam a justificação. Vestir de branco significa que os nossos pecados foram perdoados e cobertos, e por isso nós fomos cobertos pelas vestes de Jesus. Não é qualquer veste que a gente compra, a gente precisa comprar as vestes brancas de Jesus, porque é essa veste que pode nos acobertar com a justiça verdadeira, com a santidade verdadeira. São as vestes de Jesus que expõem o nosso pecado, né? E é o que ele diz lá no final do versículo, né? Que a nudez de vocês tem expondo vocês. Sem essas roupas, sem as vestes, a vergonha da nudez espiritual é manifesta. Isso implica uma vida exposta ao pecado. Somente Jesus pode nos purificar do pecado e tirar a nudez espiritual, a vergonha espiritual que o pecado nos impõe e nos coloca. Isaías 61, 10 diz o seguinte:
Tenho grande alegria no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque Ele me cobriu de vestes de salvação. Olha, Jesus nos cobriu com vestes de salvação. Recomendo que vocês comprem as vestes brancas de mim. E me envolveu com manto de justiça, como noivo adorna de turbante, e a noiva se enfeita nas suas joias. Apocalipse 19, 8 diz: a ela foi permitida vestir-se de ninho finíssimo, resplandecente e puro. Jesus nos veste com vestes brancas, purificadas, que nos justifica, que nos traz pureza, que nos torna santos, mas nós precisamos procurar em Jesus vestes brancas. E por fim, aqui Jesus recomenda que eles comprem colírio, o colírio que serve justamente para a cura da cegueira espiritual, o tratamento desse embaçamento da visão. Jesus nos recomenda que nós compremos dele o colírio para que a gente tenha discernimento espiritual e os nossos olhos sejam abertos e iluminados. Efésios 1,18 diz: porque peço que ele ilumine os olhos do vosso coração, para que saibam a esperança. Ou seja, o colírio serve para que os nossos olhos sejam curados, desembaçados e que nós tenhamos discernimento espiritual. Jesus está dizendo para a igreja em Laodiceia: os olhos de vocês estão embaçados, vocês estão olhando o mundo por uma ótica errada, uma ótica do poder, uma ótica da riqueza, uma ótica da comodidade. Eu preciso que vocês olhem o mundo a partir da ótica de Jesus, aquele que pode dar vitalidade e vigor para qualquer comunidade. E por isso Jesus chama essa igreja à disciplina, porque ele disciplina e repreende aquele que ele ama. Por isso, sede zelosos e se arrependam. O chamado para essa comunidade é um chamado de arrependimento da sua autossuficiência. A comunidade de Laodiceia não é uma comunidade que você encontra uma devassidão espiritual. Não há menção de uma prostituição, de pecados exorbitantes dentro da comunidade. Não fala sobre perseguições externas, não fala sobre heresias internas. O problema dessa comunidade é a comodidade, é que eles se acostumaram. A igreja virou um clube, e isso é uma tendência, talvez nossa. A gente vive num país onde a expressão religiosa não nos traz nenhuma perseguição. E talvez o maior perigo nosso é justamente a gente se acomodar na nossa vida com Deus. Achar que aquilo que o pouco que a gente faz é muito. E por isso Jesus nos convida a buscar dele, comprar dele o fervor espiritual, a buscar vestes brancas, buscar o ouro refinado, a buscar o discernimento espiritual, a buscar em Cristo Jesus, que pode nos oferecer de graça. Como diz lá em Isaías, mas a gente precisa se abdicar de algo. Não é porque algo que é de graça que não nos custa algo. A salvação nos é de graça, mas custou algo para Jesus. E também custa algo para a gente. Custa a abdicação dos nossos prazeres, custa deixar que o trono da nossa existência, quem domine seja Deus, e que Jesus seja soberano sobre a nossa vida. Enquanto a gente é dono da nossa existência, Cristo não pode ser dono dela. Só pode haver um Senhor em nós. Só pode haver um Senhor no direcionamento da nossa vida. E é isso que ele está dizendo no versículo 20 e 21. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de se assentar comigo no meu trono. Assim como eu venci, ele também vencerá. Jesus começa dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Tem uma imagem ali, eu não sei se eu coloquei, eu acho que eu pulei ela. O que diferencia essa porta da porta lá de Filadélfia? Por que lá em Filadélfia, Cristo é quem abre e fecha as portas, e aqui em Laodiceia, são eles que precisam abrir a porta?
Interessante como Jesus conhece as nossas realidades. Jesus conhecia que a comunidade de Filadélfia não tinha possibilidade, ela não conseguia, ela se mantinha fiel, mas ela não conseguia abrir portas pelo seu próprio esforço. E numa comunidade impotente, numa comunidade fragilizada, numa comunidade que não consegue fazer, Jesus olha para essa comunidade e fala: continue, porque quem abre e fecha as portas sou eu. E as portas que eu abro ninguém fecha, e as portas que eu fecho ninguém abre. Mas para essa comunidade que tinha grande poder aquisitivo, Jesus diz o seguinte: você precisa abdicar de algo, você precisa tomar ação e abrir a porta do seu coração. Você precisa comprar de mim o ouro refinado, você precisa comprar de mim vestes brancas, você precisa comprar de mim um colírio para os seus olhos. Nesse texto, ou versículo 20 e 21, nós temos a imagem de um hóspede e de um anfitrião. Quem é Jesus na nossa vida? Será que Jesus é hóspede na nossa casa ou ele é o anfitrião da nossa casa? Qual que é a diferença? O texto convida para que Jesus seja o dono, seja um anfitrião e não apenas um hóspede. Quando Jesus, ou quando Cristo é anfitrião das nossas casas, ele não fica do lado de fora da casa. Sabe por quê? Porque ele tem a chave e a casa não é nossa, a casa é dele. Se ele é anfitrião, ele entra e sai a hora que quer, ele muda os móveis de lugar da forma com que ele deseja, porque ele é dono daquela casa, e ele faz o que ele deseja. Mas o hóspede não pode fazer isso. O hóspede, ele precisa, quem sabe, ganhar uma chave por um tempo, mas é temporária, porque a chave não é dele, a casa não é dele, ele não pode mudar os móveis de lugar, talvez ele não pode sequer abrir a geladeira, sem que o anfitrião permita. Quando Jesus é hóspede, ele pode até estar dentro da nossa casa, mas ele não é dono da nossa existência. Quando Jesus é anfitrião, a ceia quem convida é ele, para que a gente participe da mesa. E por isso ele diz: se você abrir a porta do seu coração e me torna anfitrião, e eu preparo uma ceia para vocês, e vocês participam agora da mesa comigo. Quando Jesus é anfitrião, quem dá o alimento é ele, quem nos nutre é ele, quem nos convida a participar da mesa é ele. Quando Jesus é anfitrião da nossa casa, o trono é dele, o trono não é nosso. E por isso ele diz: olha, ao vencedor eu convido que se assentem no meu trono, como eu me assento no trono do Pai. A pergunta para a gente é: quem tem se assentado no trono da sua existência? É você ou é Deus? É você ou é Cristo? Quem tem a última palavra na sua vida? Quem tem a chave da sua casa? Quem que muda os móveis de lugar? Quem que prepara o alimento? Quem que alimenta a tua casa? Para a igreja em Laodiceia, Jesus era apenas um hóspede, que está do lado de fora, até está na casa, do lado de fora batendo: deixa eu entrar. Mas Jesus nos convida para que ele seja dono, anfitrião, aquele que nos permite participar da sua comunhão e estar com ele. E por isso ele diz: ao vencedor eu darei então o direito de que eles se sentem comigo no meu trono. Jesus delegando autoridade, dizendo: olha, um dia vocês vão ter autoridade, mas hoje quem tem autoridade ou quer ter autoridade sobre a sua vida sou eu. Deixe que Jesus domine a sua vida, não importa para onde ela vá. A nossa sabedoria não é mais sábia do que a sabedoria de Deus. Os nossos caminhos não são melhores do que o caminho de Deus. Aquilo que Deus tem para nós é muito melhor do que a gente tem para a gente. E às vezes a gente quebra a cabeça na nossa autossuficiência, pensando que é o que a gente tem que vai comprar qualquer coisa, que vai abrir qualquer porta. E Jesus está dizendo para essa comunidade: não é o que você tem, porque a testemunha fiel e verdadeira sou eu, a verdade está em mim.
Vocês precisam confiar na testemunha verdadeira e fiel. Vocês precisam compreender que eu sou a origem da criação. É eu quem sustento e é eu que mantenho todas as coisas. Mas para que isso aconteça, eu preciso me tornar um anfitrião dessa casa. O convite de Jesus, como Ele convida essa igreja, é que a gente abra o nosso coração, para que Ele seja um anfitrião. Eu não sei como tem sido na sua casa, eu não sei como tem sido nas suas decisões, eu não sei como tem sido na sua vida, eu não sei quem tem regido você. Quem rege as nossas ações é o nosso Deus. Se é o nosso pecado é o nosso Deus. Se é Satanás, Satanás é o nosso Deus. Se é a mentira se torna o nosso ídolo, o nosso Deus. Mas para que Deus, com D maiúsculo, governe a nossa existência, a gente precisa se abdicar de algo. Abdicar do nosso coração e dizer: o meu coração é teu, Jesus. A minha vida é tua, Jesus. A minha casa é tua, Jesus. Não me permita a me acostumar com o sagrado. Não me permita que o sagrado seja apenas parte da minha rotina, mas que seja aquilo que me alimenta e me dá vigor espiritual. Convido nesse momento a você fechar os seus olhos e fazer essa autoanálise do seu coração. Feche seus olhos, fale com o Pai, fale com Jesus. Olhe para a sua vida, quem tem sido o dono da sua existência? Pai, nós colocamos, ó Deus, o nosso coração diante do Senhor, ó Pai. Nós colocamos a nossa vida diante de Ti, dizemos: Pai, nós queremos abrir mão, Pai. Abrir mão de tudo aquilo que se opõe a colocar o Senhor como dono da nossa existência, Pai. Queremos Te pedir perdão quando nós tomamos as nossas decisões por aquilo que achamos ser melhor, mas não consultamos a Tua vontade, Pai. Queremos Te pedir perdão, ó Deus, Pai, quando a nossa vontade é soberana na nossa vida. Queremos Te pedir perdão, ó Deus, Pai, quando a gente não permite que o Senhor governe a nossa existência e que o Senhor tem se tornado um mero hóspede, ó Deus, Pai, na nossa casa, Pai. A nossa oração é que o Senhor faça morada em nós, faça morada na nossa vida, faça morada, ó Deus, Pai, no nosso coração. Seja o dono da nossa existência, esteja sentado no trono da nossa vida, para que o Senhor governe e a gente, ó Deus Pai, possa sentar ao lado, ver a Tua direção, ver as Tuas mãos se abrindo. Que a gente não seja, ó Deus Pai, o passageiro chato, que fica dizendo: olha, vira para a direita, vira para a esquerda, faz isso, faz aquilo, mas que a gente compreenda, Jesus, que o Senhor é o melhor motorista que pode existir, e por isso a gente deixa que o Senhor direcione o leme da nossa existência, que o Senhor direcione a nossa vida, que o Senhor nos leve para onde o Senhor desejar, Pai. Porque a vitalidade, a vida verdadeira não tem a ver com as nossas posses, não tem a ver com aquilo que a gente constrói aqui, tem a ver com o projeto que a gente participa, que o Senhor tem para a nossa vida, Pai, com a Tua vontade nessa comunidade, ó Deus, Pai. Eu oro, ó Deus, Pai, para que o Senhor esteja conosco, ó Deus, Pai, como comunidade. Nós fechamos, ó Deus, Pai, essa série de mensagens sobre as 7 igrejas da Ásia, ó Deus, com aquilo que a Tua palavra diz. Ouça, ó igreja, aquilo que o Espírito diz, que possamos estar atentos e emprestar os nossos ouvidos para aquilo que o Teu Espírito nos disse, nos direcionou e falou conosco, para que a gente cresça, Deus, espiritualmente. Essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.